Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai buscar mais uma forma de estar em países, né? Ah, por que esse termo países, né? Paz, que lembra paz. Bom, procurando resolução aqui, de certa forma a gente precisa de soldar uma identidade para que a gente desescale dessa identidade um conjunto de desatencionamentos sobre essa raiz de identidade lógica, né? Então, porra, que tudo é terra e tudo tá ligado na terra, a gente sabe. Mas para descontar os continentes, não, contar os continentes, existe um lado de aprimoramento que se destaca pela função de desexponenciar uma identidade para o quadro de credenciadores dessa identidade, né? Então, uma identidade sonora só faz volume de sensação por muito soada, por muito famosificada, né? Então existe essa formologia de contrato sonoro, né? A gente tem o arco das sonoridades dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essas são as notas que estão no conjunto harmônico, que são os excessos de carga enérgica que a gente tenta retirar do organismo ou expressar do organismo. E isso é interessante porque a gente desorganiza o organismo muitas das vezes mencionando. Só que quando a gente quer mencionar precisamente, a gente precisa repetir e registrar por repetidas. Nós só conseguimos registrarmos com segurança nessa natureza porque a gente repetiu bastante esses processos e desintimidificou o organismo para se servir desses processamentos que fundamentaram aquilo que a gente chama de segurança, né? Então, países, né? Paraíses, né? Paz para esses seres, né? Se faz de uma identidade, e dessa identidade a gente desconta algoritmos que vão culturaficar, assegurando os seres que para isso serem identificados como pertencentes a uma nascente identificante, né? Então nós somos pulsados por colinergias identificantes. E aí, por repetir isso muito na organológica função de pertencimento, a gente sempre diz afirmar assim, ó: nós pertencemos a esse país e somos filhos desses pais que nasceram nesse país
e que vivem nesse estado e tem como predimensão reconhecer e saciar por respeito de ser elemento vibrador desse tipo de cultura que é registro desse país e que diz a sequência dos habitantes como se habitarem por filhos desse país, para isso serem considerados identitariamente. Então a gente meio que desprograma esses impulsos por identidade lógica, né? Então, qual país você nasceu, né? Se um dia você for presidente, de qual país você vai ser, né? Se você é brasileiro, em qual país você serve? Qual nação, né? Entendeu? E esse universo de educação e de tratar os seres para competir conhecimento a fim de serem agentes gananciosos por intelectualidade, de descarregar a oportunidade de prever segurança sobre cargos, né, para descarregar a personalidade que vai mandar você ficar de bem com isso, né? Você vai ser contratado por determinado cargo, né? Todos esses arquétipos famosos por aí pelos regentes da educação, nessa transmissibilidade de deplorar-nos frente às convenções de gastar as nossas energias para nos mensurarmos a uma nota, a uma denotação desses julgadores, né? Daqueles que vão nos julgar sobre heranças e descendências, sobre cargos e ocupações, sobre capacidades e capacitantes, né? E quantidade de capacitantes para a capacidade exportada. Bom, e como a gente se desarma para competir, ser pessoas inteligentes, intelectuais, para assumir cargos, a salvação está na derrota, né? Porque por mais que você competa, né, faça essa competição, você sempre será um derrotado, entende? Então você está gastando energia para uma falsa impressão de ser e estar vitorioso com o passar do tempo. Mas a derrota já é a sua escolha, já é a sua chegada. O único local que você vai chegar nessa história é a derrota. Então vamos explicar isso, né? Derrota. Tudo que você faz diz uma rota a se descarregar sua energia para que você diga sobre essa impressa que você faz dentro dessas ações, aquilo que você vai dissentir e vai lutar para se controlar desses dissentidos. Então sempre é um sacrifício de derrota, né? Então quer dizer que você chegou a algum lugar? Sim. Mas para você chegar nesse lugar, você sempre tem as suas derrotas, né? Então a derrota é o que sempre a gente vai chegar.
na derrota de nós mesmos sobre a aquisição de alguma chegada. E de repente isso tudo começa a parecer uma falsa sensação de apego sobre essa consubstanciação lógica que faz com que nós interpretamos a realidade dentro dos possíveis, né? Então, se considerando essa realidade em que a gente vive e dentro do possível a gente tenta se organizar para sentir, obviamente a gente busca um referencial para buscar a qualidade do sentido que eu julgo ter, porque o sentido só faz presença em mim quando cintilado a uma adversão de referência, né? Porque os sentidos dentro do interior de nós, eles são levados à luz dos limites. Ilimitar um sentido é morte. E aí você não gosta. E aí quando você sente ilimitando, o choque dessa ilimitabilidade faz com que você doe cargas. Então, você nunca segura e nem quer segurar cargas. Você sempre quer estar doando cargas para considerar estar no limite. Entende? E preservado ainda, né? Nesse limite preservado. Porque você não vai se auto-queimar por deslimitação. Bom, então, considerando essa observação entre as demais formas de observar a regência de um ser em prática, de se autofazer em sociedade ou se satisfazer frente às referências e às possibilidades, a gente cresce paisagens dessas resoluções, né? Então, para isso a gente tem essa convivência que desregionaliza crescer sobre o pulso dessa sensibilidade em prova de fertilidade. A fertilidade, ela não está só pelos indivíduos em referência de um núcleo de reger o equilíbrio dessa comunidade, dessa região, mas sim com as variabilidades de sensações despedidas ou pedidas em progresso dessas nascentes que se amparam redimensionando o prazer dessas renascenças entre os indivíduos que foram e os que são despedidos e pedidos no entorno dessa região. Então cada região vai ter os seus despedidos que pedem melhorias. Obviamente a gente encontra os países dentro desses continentes e os despedidos que continuam pedindo fertilidades para serem promovidos nessa presença. E é de passado para futuro que a gente cuida desse presente e substantifica, extracionando sobre essa segurança de referência identitária o fluxo que desorganiza as versões de gente
que são classificadas por identidade de participar no entorno dessas lógicas de pedintes e pedentes e de pedidos despedidos pelas pessoas que vivem nessa associação, nessa consideração. Então, eis o continente se debruçando sobre o nós, observando a nossa necessidade com o passar do tempo e as constantes desnecessárias, preservando essa constante e construindo solução para os pedidos que surgem que ainda não foram solucionados. Porque Papai Noel precisa estar de olho lá do Polo Norte nessas pessoas que sofrem, porque o Papai Noel ele quer que todo mundo se comporte o ano inteiro, e a desculpa do descomportado é nobre, é precisa. Por mais que a gente teça mentiras sobre esse ventre, a gente sabe que todo organismo vivo ele é preciso na discussão que faz. Não existe descarga enérgica sem sentido, né? Existem qualidades de pessoas que prevêem condições de solucionar os mistérios que desmente um ser, mas isso é inaprovável, a menos que se eleve esse ser a um confinamento dessa versão. Um ser ele nunca quer ser confinado, porque essa não é a solução de um ser em vida. O ser ele veio para se solucionar a partir do trabalho e da oportunidade de trabalhar. O complexo dos ajustes de vaga de trabalhos para as pessoas não tem porcentagens seguras de solucionações para os seres. Elas demandam muitas falhas mesmo. E acaba que esse ser, né, que de alguma forma se desaprova, ele precisa de encontrar, né, soluções, e por mais que existam várias soluções, talvez esse ser e a solução que ele vai encontrar seja algo muito fiel, algo muito importante para a história da vida, porque soluções são divisores de água na nossa cultura. E se a cultura ela tenta se preservar ao máximo possível fazendo soluções, as soluções, essas divisores de água, precisam serem cientificadas, né? Com base nisso, todas as regiões elas têm os seus segredos científicos, né? Suas bases de sobreviventes e solucionantes sobre essas demandas de precisões entre os seres que, por mais que sejam seres humanos, essa locação de espaço sobre as soluções presentes às vezes despedem entre essas utilidades, né?
uma vez que a gente tem moedas semelhantes, organismos fisiológicos semelhantes, organismos artificiais semelhantes, modelos de linguagem semelhantes, estruturas de alimentação semelhante, regras de comportamento semelhantes, é uma busca pela previsão, né? Então quase que tudo é bem previsto em uma região. Quando se há algo imprevisto, nasce-se uma corrente de supervisão sobre esse dado imprevisto que nasce. É quase que uma pandemia, né? Esses dados de imprevisão que nascem desconsiderando todas as provas ou grandes provas dessas soluções já causadas no mundo, né? Existem muitas pessoas com ideias novas que querem organizar o mundo, e nascem todos os dias pessoas com potenciais de apresentarem ideias. Só que ao mesmo tempo existem muito mais pessoas que estão contidas em ignorâncias de se sustentarem frente àquilo que consideram ser e render ao mundo, editando o mundo sobre a ignorância de preservar aquilo que se dá por hora, né? Um exemplo é muitas coisas que a gente tem, a gente não precisa ter. A gente tem porque foi houve um discurso, um divisor de água que fez com que nascesse. O único problema de nascer uma solução sobre um discurso de água é que, dependendo da visão que essa solução ocupa, ela pode propagar como efeito pandêmico, e aí todas as comunidades começarem a adicionar essa solução para suas regiões, né? Esses antídotos, essas escalas de reconhecimento sobre os atores, sobre os atores nessa dimensão de propagar-se, ser aquilo que diz estar contido na sua personalidade, né? Bom, e dentro dessa personalidade, a região, o par disso, né? Os pares disso fazem essa classificação entre sinônimos, né? Antônimos, das palavras que cabem o reflexo de uma ação. E aí a gente tem trabalhado essas contas de ações entre os seres que desinvestem países, né? Bom, com todo esse crescimento populacional com o passar dos anos, principalmente depois da Revolução Industrial, existem muitas comunidades científicas, tecnológicas, de inteligência, né? A gente tem inteligência secreta, a gente tem inteligência aberta, a gente tem vários modelos de inteligência, e dentro dessas inteligências cabem os analisadores. E esses analisadores,
eles são fregueses das pessoas que solucionam, né? Então a gente tem o pessoal vegetariano que fica vigiando os solucionantes, e às vezes eles até colocam problemas onde não tem, para ver como as pessoas vão solucionar esses problemas, que tem portas previstas de solução, entende? E aí a gente se depara com as oralidades que desestimulam organismos por efeitos colinérgicos, simpático-miméticos. O que significa isso? Quer dizer que o organismo ele tem a sua transdução de desenvolver impulsos sobre os reflexos da realidade exterior ao organismo. E esses impulsos, eles às vezes se desafinam da realidade para construir realidades íntimas no interior, para haver complexos de desimpulsos que desencadeiam o lado exterior por previsões culturais. Então, você que é de um país que tem previsões culturais amarradas a esse país, às vezes você viaja para o interior do seu organismo e desimpulsa construir complexos de desimpulsionar essa redimensão de cultura. E aí você acaba desculturalizando aquilo que era previsto você culturalizar. Não é um crime, mas, querendo ou não, a cultura ela é muito poderosa para um país, porque ela é um sinal de intermediação de uma comunidade frente a um problema. Você entende? Então, frente a um problema coletivo, a cultura ela é uma solução que coletou o problema e desacorturou o problema para que todos pudessem abrir e fechar essas portas problemáticas que existem entre esse país e os habitantes desse país, que precisam culturar para que eles se aceitem. E o que a gente vai fazer hoje, né? A gente foi para um fundo, mas esse fundo é preciso, então a gente coloca a máscara de oxigênio, porque a gente vai agora conhecer os países europeus, começar o conhecimento dos países europeus e das suas culturas, das suas formas de serem europeus e estarem vivendo sobre edificação desse vetor de intermediação dos indivíduos, né? E esse vetor de identificação nascida, né? Do nascimento coletivo entre esses seres. E essa coleta de nascimentos de seres ativos dentro desse continente permitem que, por pertencer a ele, eles possam navegar solenemente, uma vez que eles conhecem, eles são alelos comuns desse reflexo de construção social. Perfeito? Agora você consegue entender um pouquinho da relação de visto entre os países, porque
Por que que precisa de visto, né? Por que que precisa de visto para poder pegar um avião e ir para um outro país, né? Partilhar um pouco das outras culturas. Por quê? Porque existe essa concessão de segurantes, né? De seguranças, de inteligência, né? Há quem diga que a inteligência é algo que é algo bem visível, que está super claro, né? Mas há quem diga que a inteligência, por ser infinita, ela é invisível aos olhos de quem vê. Então, se você vê algo inteligente, quer dizer que a inteligência, por ela ser infinita, né, ela se faz invisível aos olhos de quem vê. Se você vê a inteligência, você não vê, né? Você considera ver, porque a inteligência é infinito, é infinita, né? Se hoje a gente tem esse problema é porque a gente ornamentou esse problema. A gente considerou valores para destacar o problema que é hoje. Mas a inteligência, ela diz que a gente tem infinitas resoluções, infinitas possibilidades para destacar e edificar e modificar o universo. A gente que é muito desimpulsionado a elevar as coisas a uma consideração que desimporta a habilidade do infinito a um finito e particípio comum. Faz bem? Olha, de alguma forma a gente considera fazer o bem, mas a gente sempre sabe que existem infinitas formas de melhorarem isso. E isso é a lamentação. É aquele muro das lamentações que não importa o quanto você seja abençoado por Deus, rico de natureza, super implantado de versos e papéis de cultura, de artificialização profissional, currículo, não importa o quanto você é imantado desses benefícios, você vai, deve e lamenta todos os dias, porque uma parte de você sabe desse infinito e sabe o quanto nós somos burros, nós somos dementes, porque a gente demite ser e ignora saber que não somos potencialmente, né? E aí a gente se serve desse banquete de aparências. Não é à toa que você aí, se luta para aparecer, para deslimitar o seu limite, e se estando no limite e desaparecendo doador de cargas edificantes, doador de cargas por não precisar delas, né? Por já estar no limite, porque se vocês acumular essas cargas de consideração, você se queima, né? Então a oralidade ela tem esse complexo, né? Ao mesmo tempo que os países eles têm limites territoriais para saberem aonde eles terminam os seus cuidados, os seus rejeitos de edificação regionais, suas culturas, seus trabalhos, seus processamentos, sua inteligência,
e aonde que as dos outros países começam e bola pra frente, né? Que se comecem os jogos entre as comparações, que denotavelmente a gente gasta muita energia pensando nisso e vivendo em função disso, que a gente às vezes até esquece as opções, né? E aí, competições e os competidores, né? Os santos e anjos e cristãos dessas partes aí. Bom, então, como é a minha curiosidade aprender sobre os países europeus, eu venho atrás aqui de um artigo para aprender sobre a estatística de todo mundo em países ou nesses países. Então, existe um levantamento estatístico que é artificial, que é o conhecimento desses países sobre um todo, sobre um que a gente chama de medialização. É o processo de narração da maioria das pessoas que visitam ou que vivem nesses países, considerando a imersão de transportar informações dele. E a gente tem informações que são mais seguras ou menos seguras. A gente vai tentar carregar um pouco dessas informações para, mesmo que não visitando esses países e conhecendo os vetores que moram e conseguem empurrar essas cargas, né? Sobrevivendo a todas elas e tentando aos poucos edificá-las sobre as soluções imprevistas que surgem, aos candidatos fazerem os exercícios e encontrarem soluções e transpô-las a uma precisão por continuidade. Vamos lá, vamos conhecer os países, né, que estão para com a Europa. O continente europeu é o segundo menor dos 6 continentes do planeta. No entanto, é um dos mais ricos. Então, no planeta, a gente tem 6 continentes. O europeu é o segundo menor, porém é um dos mais ricos. Por que ele é um dos mais ricos, né? Sendo que ele é menor, possui uma grande diversidade econômica, política e cultural. A resposta está aqui, ó. Diversidade. Que tipo de diversidade? É diversidade econômica, ou seja, as pessoas elas se dão bem com a forma de lidar com o dinheiro, com as mercadorias e as vendas, né? Então, inteligência aqui para a gente implementar. Diversidade econômica, política, ou seja, eles conseguem fazerem leis que, sobre economia, as leis deixam com que os indivíduos não partem para a violência, né, para roubo, para essas coisas. E cultural. Eles têm muito incentivo cultural
para poderem se divertir com o passar dos anos, né? Para poderem aprender a se respeitarem, né? Então isso é muito importante. Tanto é que ele é um do segundo menor continente e consegue ser muito rico, né? Eu aposto que aqueles índices de crescimento, isso e aquilo, PIB, são super altos. Sua história contribui para a fragmentação do continente em diversos países e etnias, com costumes, idiomas e até moedas próprias. Sua história contribui para a fragmentação do continente em diversos países e etnias. Então existe uma fragmentação por variação de costumes. Lá na Europa, né? Então vários costumes, fragmentação, e essa fragmentação faz com que surjam diversos países nesse continente, e desses diversos países a gente vai ter etnias diferentes e costumes, idiomas e até moedas próprias. Isso é muito importante, né? A gente tem uma certa autoafirmação regional. Isso é excelente, porque consegue a gente consegue modelar soluções que são mais íntimas a um terreno, íntimas a uma região. Super indicado, né? A Europa tem 10.530.751 km². Então, o continente europeu, Europa, 10.530.751 km² de extensão e uma população de cerca de 747 milhões de habitantes. É gente demais, né? 50 países com território na Europa. Então a gente tem 50 países. Então um desses países, um dia a gente pode ir morar em um desses países, né? O que vocês acham? Vamos ver, né? Aqui, ó. Nome do país: Albânia. Vamos dar uma googada, né? Albânia. A Albânia é localizada na Península dos Balcãs, no sudeste da Europa. É um pequeno país com litoral Adriático e Jônico, e o interior cortado pelos Alpes albaneses. O país tem muitos castelos e sítios arqueológicos
No centro da capital, Tirana, encontra-se a Praça Skanderbeg, local do Museu de História Nacional com exposições que abrangem peças que vão de antiguidade até o pós-comunismo. E a Mesquita Ethem Bey, conhecida por seu afresco. Então, nesse país tem muita coisa maneira, né? Olha só, Albânia. Vamos puxar um pouco ele para cá. Nesse território aqui da Europa. Se a gente puxar mais, a gente vê a Europa. Quer ver? Escrito. Aqui. Vamos pegar aqui. Europa. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Tá. Primeiro país, Albânia. A bandeira da Albânia é essa. O idioma é albanês, capital Tirana. Deu pra ver lá. Albanês e moeda é o lek. Isso na Europa, viu, pessoal? Vamos voltar lá pra... Aqui, ó. Vamos lá pra Tirana, na Albânia. Estamos em Tirana. Tirana é a capital da Albânia e é conhecida pela arquitetura colorida das eras otomana, fascista e soviética. Os edifícios em tons pastéis rodeiam o ponto focal da cidade, a Praça Skanderbeg, homônima da estátua equestre de um herói nacional. Homônima da estátua equestre de um herói nacional. Na extremidade norte da praça encontra-se o modernista Museu de História Nacional, que abrange os tempos pré-históricos até a ditadura comunista e as revoltas anticomunistas dos anos 90 do século XX. Massa, né? Hotel Hilton Garden. A gente tá vendo os hotéis. Olha uma imagem dela. Tirânia, Albânia, Europa. Que isso? Não sei disso. A estátua. Massa, né? Bom, muito bacana a Albânia. Agora a gente já vai para Alemanha. Então vou fechar aqui. Bom, vamos para Alemanha. A Alemanha é um país situado na Europa Ocidental com uma paisagem de florestas, rios, cordilheiras e praias do Mar do Norte. A nação tem mais de 2 milênios de história. Berlim, a capital, abriga cenários artísticos e de vida noturna. O portão de
Brandemburgo e muitos locais relacionados à Segunda Guerra Mundial. Munique é conhecida pela Oktoberfest e pelos Beer House, entre eles o Hofbrauhaus do século XVI. Frankfurt, com seus arranha-céus, abriga o Banco Central Europeu. Que massa, né? Então, eis a Alemanha aqui, ó. A capital da Alemanha, Hamburgo. Vamos ver uma visão da onde que ela fica aqui. Ela fica então por aqui, ó, né? Pegar, vamos ver se a gente acha um mapa melhor. Então a Alemanha é isso aqui, ó, né? A Albânia seria aqui, ó, Albânia. Que massa, né? Albânia e Alemanha aqui, ó. Ver? Vamos ver o mapa da Alemanha. Olha o mapa da Alemanha. Vamos voltar aqui. Aproximar aqui, Alemanha. E aí a gente pode ver algumas fotos daqui. O que a gente poderia dizer? É um local que é bastante bonito, bastante eu esqueci o termo que se fala, né? Evoluído. Berlim, a capital da Alemanha, existe desde o século XVIII. Algumas recordações da história turbulenta da cidade no século XX são o Memorial do Holocausto e as ruínas do Muro de Berlim, repleta de grafites. Usado como divisão de fronteiras durante a Guerra Fria, o Portão de Brandemburgo, construído no século XVIII, tornou-se um símbolo de reunificação. A cidade também é conhecida por seu cenário artístico e seus monumentos modernos, com a Filarmônica de Berlim dourada e de telhado triangular, construída em 1963. Mas vamos ver aqui o Portão de Brandemburgo. Esse portão aqui, ó. É uma antiga porta da cidade, reconstruída no final do século XVIII, com o Arco do Triunfo. Que massa! Arco do Triunfo neoclássico é hoje um dos marcos mais conhecidos da Alemanha. Que doido, cara. Aí, ó, eu já tinha visto essa imagem, mas não sabia, né? Que era o Portão do Triunfo. Bom, essa é a Alemanha. Outro país desse continente da Europa. O terceiro que a gente vai ver é a Andorra. Andorra é um pequeno principado independente situado entre a França e a Espanha nas montanhas dos
Pirineus. O país é conhecido por suas estações de esqui e pelo status de paraíso fiscal que incentiva compras isentas de imposto. A capital, Andorra la Vella, tem boutiques e joalherias na Avenida Meritxell, além de vários centros comerciais. O bairro antigo Berri Antic abriga a igreja de Santa Coloma, de estilo romântico e campanário circular. Então, aqui é Andorra, perto da França. Vamos ver aqui a bandeira, Andorra. Essa bandeira. Aqui. Ver se é essa. Não, não é essa. Ah, parece que é essa. Aqui. Não. Vamos ver no mapa. Andorra. Fica por aqui, né? Vai bem pequenininho. Difícil de localizar aqui. Azul, amarelo e vermelho, né? Azul, amarelo e vermelho. Tô com dificuldade pra achar esse país aqui. Alemanha, Espanha. Tá difícil. Vamos ver aqui. Fotos da Andorra. Tá vendo? É bem pequenininho. Andorra Velha. Algumas fotinhos. Parece uma cidade nas montanhas. Nossa, bem bonito, né? Cidade quase que nas montanhas. Bom, essa é Andorra, esse é o mapa de Andorra e é o terceiro país que a gente conhece da Europa. Sua capital é Andorra a Velha, seu idioma é catalão e a moeda é o euro. Agora a gente vai ver a Armênia. A Armênia é uma ex-república, soviética localizada na montanhosa região do Cáucaso, entre a Ásia e a Europa. Uma das primeiras civilizações cristãs, é identificada por locais religiosos como o Templo Greco-Romano de Gianni e a Catedral de Etchmiadzin, sede da Igreja
Armênia. Datado do século IV. O mosteiro Khor Virap é um local de peregrinação próximo ao Monte Ararat, vulcão adormecido do outro lado da fronteira na Turquia. Então vamos pegar aqui, ó, Templo Greco-Romano de Guarni. Vamos ver aqui se a gente conhece. O Templo de Guarni é um templo pagão em estilo clássico helênico, na cidade de Garni, construído no primeiro e segundo século. Então é aqui que fica o templo. Olha, esse templo aqui é famoso pra caramba. E ele fica na Armênia. Armênia. E a catedral de... Essa catedral aqui também deve ser famosa. Catedral de Etchmiadzin. Esse aqui eu já não conheço tão bem assim não. Parece um palácio, né? Imagina na sua cidade ter uma igreja dessa. Você queria ir na missa? Bom, bacana demais. Vamos ver a bandeira. E a bandeira é bem simples, né? Três faixas, divisoras de um plano, né? A gente tem a faixa vermelha, geralmente barro, né? Azul, céu, e amarelo, sol, né? Calor. Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Vamos tentar facilitar a busca. Aqui, ó. A gente pode facilitar aqui, ó. Armênia. Bem pequenininho também, né? Ucrânia, Líbia, Egito. Nossa, difícil demais. Suécia, Finlândia. E é muito difícil. Esse mapa aqui não tá... Eu acho que não tá completo, não. Ou é difícil mesmo. Vamos ver algumas fotos da Armênia. Aproveitem para ver a natureza e o modelo de construção civil, né? Organização. Aí, ó, casas, madeira, pedra. Construções imponentes. É um bom exercício de imaginação. Pensar, né, qual tipo de sensação você criaria contido nesses ambientes, né? Uma parte da arte, de apreciar a arte, é esse lado de se transcrever para telas ou para a realidade que elas expedem, né? Há um motel. Se hospedar nesse motel aqui. Insurance. Bom, perfeito. E aí, o próximo país é a Áustria. Lembrando que a capital é Yerevan, o idioma é armênio e a moeda é o dram armênio. Vamos ver aqui. Dram armênio. A moeda vale 0,015 real brasileiro
Caraca. Então a gente precisa de uma moeda de 200, uma nota de 100. Que legal, a moeda da Armênia. Top, né? Tempo. Então vamos para a Áustria aqui agora. Áustria. A Áustria é um país de língua alemã na central, com aldeias nas montanhas, arquitetura barroca, história imperial e um relevo alpino acidentado. Sua capital, Viena, é cortada pelo rio Danúbio e abriga os palácios Schönbrunn e Hofburg. Entre seus habitantes famosos do passado estão Mozart, Strauss e Freud. Outras regiões de destaque são a floresta da Boêmia ao norte e o lago Traunsee e vinhedos em encostas ao leste. Palácios de Hofburg. Vamos ver se a gente já cata essas duas imagens. Olha isso, cara. Nossa, é muita imponência, né? Hofburg. Imagina o primeiro cara que morou nesse palácio. Será que ele teve uns 30 filhos? Que doideira, né? Incrível palácio. Schönbrunn. Fala sério, né? Essa cultura é intrigante. Áustria. Famosos passados. Então, Mozart, Strauss e Freud. Top, né? Que isso. Aqui. Capital: Viena, idioma alemão e a moeda é o euro. Sua bandeira é vermelha, branco e vermelho. Que a gente consegue achar ele. Quer ver? Não, deixa eu ver. Não achei. Nessa dimensão. Áustria. Capital Viena. Bem pra cá, né? Não, difícil pra caramba. Aqui, ó. Acho que ela aqui. Tá aqui, ó. Vermelho, branco, vermelho. Ah, ela aqui. Cadê a capital? Viena. Aí, ó. Viena,
capital da Áustria fica no leste do país, às margens do rio Danúbio. Seu legado artístico e intelectual se consolidou com as obras de figuras como Mozart, Beethoven e Sigmund Freud, que nela viveram. A cidade também é conhecida por seus palácios imperiais como Schönbrunn e a casa de veraneio da família Habsburgo. Caraca! Nossa, que palácio esse, né? Catedral, eu acho, né? Gótica. Imagina os trabalhadores, né, para manter esses lugares, do qual tipo de ciência, técnica, que tipo de cultura eles aprendem na escola, como eles aplicam e redimensionam essas importâncias para os alunos, que os moradores, né? Cara, extraordinariamente belo. Bom, o último país que a gente vai ver nesse vídeo, né, é esse daqui, ó. Azerbaijão. O Azerbaijão, nação e ex-república soviética, é cercado pelo Mar Cáspio e pelas montanhas do Cáucaso, que se estendem da Ásia à Europa. Sua capital, Baku, é famosa pelo centro medieval fortificado. Nele encontra-se o Palácio dos Shirvanshahs, um retiro real que data do século XV, e a centenária Maiden Tower, construção de pedra que domina o horizonte da cidade. Como eu não sou bobo nada, vou aproveitar esse momento para ver o palácio. Caraca. O que isso não deve dar pro habitante desse palácio, né? Sobre os demais pessoas, né? Tem pessoas que são palácios, né? E tem e tem pessoas que moram em palácios, né? Quem somos nós? Tem outro aqui falando, né? E o retiro real que data do século. Retiro do século. O Malden Tower. Ó, vamos ver aqui, ó. Palácio dos Chás. O Palácio dos Chás de Shirvan, maior monumento do ramo de Shirvan, a arquitetura Azerbaijão, situado na cidade antiga de Baku. O complexo contém o edifício principal do palácio. Que contraste, né? Tudo na Europa. Eu acho que se a gente mora na Europa, tem um trem que você pode pegar e num dia de férias você pode viajar para esses locais assim. Então, aí, ó, Maden Tower.
Será que é essa mesmo? Deve ser, né? Maiden Tower. Torre da Donzela. A Torre da Donzela construída no século XII ou possível antes. Seu estilo arquitetônico e sequência de construção é obscura, e alguns estimam que remontam a 2500 anos, mas é improvável. Foi construída pelo arquiteto do século XII, Maço de Ibn Daud, que era provavelmente o pai do arquiteto da Torre Redonda de Mardakan. Que belo, né? Belo, simbólico, expoente. Não, esse aqui. Vamos ver a bandeira do país. Azerbaijão. O Azerbaijão. Capital Baku. Idioma azeri. E moeda o Manat Azeri. Vamos ver a moeda. Vale R$3,45 brasileiro. Um manat. Nossa, 50 manat é quase R$200. 100, 200. Legal que aqui, ó, 1, 10, 5, 20, 50, 100. Legal, deixa eu ver. Azerbaijão. Vamos ter uma noção aqui, ó, se ele é grande ou não. Azerbaijão. É bem grande, né? Cadê as fotos do país? Caraca, mano. Olha só os prédios. Dá um contraste muito doido, né? Bara Yosef. Vamos ver aqui, ó. Dentro do Bara Yosef. Não. Deve ter escrito errado. Nossa, é bonito demais. Azerbaijão, Baku. A gente já viu isso aqui. Bom, então fica assim. No próximo vídeo a gente se mata aqui sobre esses conhecimentos desses países europeus. A gente se mata de inveja.
e vive de conhecimento, né? E passa a viver de conhecimento a respeito desses países e busca, né, saber, né, refletir sobre o quanto esses povos conseguiram, sobre todos esses rendimentos nos seus países, trabalhando a economia, a cultura, a política. Bom, então tá, a gente se vê no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e fui!